É tipo isso, né? Bom dia, irmãos. Que coisa fantástica estarmos aqui para podermos aprender um pouco mais e conversar sobre a palavra de Deus e aquilo que ela tem nos ensinado, tem falado conosco. Isso é realmente muito fantástico. Para isso, para a gente poder desfrutar desse momento especial, quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho que nós não saímos ainda, Evangelhos de Mateus. Já ouvimos Mateus 28, só que nós vamos voltar um pouquinho hoje para o 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 13. A famosa parábola das 10 virgens hoje. E nós estamos nos encaminhando para o fim das parábolas que Jesus contou na sua última semana de vida, né, antes do seu sacrifício supremo por nós. Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13, e depois nós podemos ir passando esses versículos mais ou menos um a um, para a gente poder aprender eles, né, separadamente e tirar o máximo proveito que a gente puder do que a palavra de Deus nos ensina através desta parábola. Quem estiver com o microfone, por gentileza, leia para a gente Mateus 25, do 1 ao 13. E diz assim a palavra de Deus, em Mateus 25, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saiam ao encontro dele!" Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: "Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, porque então não vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e compre óleo para vocês." E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas o noivo respondeu: "Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, Deus, que foi aqui lida. E agora que nós vamos conversar sobre ela, Deus, vamos aprender, Deus, a mergulhar naquilo que ela tem para nos ensinar. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o coração, abra o nosso entendimento, para que possamos entender, sim, compreender a tua palavra, mas que também nós possamos aprender a colocar ela em prática nas nossas vidas. Fala conosco, a Deus, nos ajuda, derrama de graça sobre as nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quase me engasguei aqui, gente, desculpa. Vamos lá. Você já deve ter ouvido muitas vezes essa parábola. Eu acredito nisso. Se você já tem aí alguma caminhada de igreja, você já deve ter ouvido ou pregações, né, ou propriamente dito aulas de escola bíblica sobre esse texto, ou devocionais sobre esse texto, e você já deve ter lido esse texto várias vezes também. Né? E eu li esse texto várias vezes, eu ouvi esse texto várias vezes sendo pregado, sendo ensinado, e como tudo na vida, eu já ouvi diversas pregações sobre esse texto, diversas abordagens sobre esse texto. Algumas pessoas falando sobre o noivo, outras pessoas falando sobre as virgens, outras pessoas falando sobre as lâmpadas, outras pessoas falando sobre o casamento, sobre como nós devemos vigiar a partir desse texto. Várias possibilidades. No entanto, nós precisamos lembrar que esse texto é uma parábola. E como ele é uma parábola, ele não pode ser interpretado fora do seu contexto. É lógico, todo texto bíblico não pode ser interpretado fora do seu contexto.
Mas a parábola, a gente precisa lembrar que ela não pode ser pega ou dividida em vários pedacinhos, e aí cada pedacinho pode ser aplicado de uma forma diferente. Não, a parábola, como você já deve ter ouvido, e a gente vai repetindo isso direto e direto, ela tem uma lição, e essa lição, ela é uma lição espiritual, que fala sobre algum aspecto do reino, algum aspecto da vida, algum aspecto da sociedade, algum aspecto do relacionamento com Deus, enfim, tem várias possibilidades, mas ela tem apenas uma lição espiritual. E a parábola, ela foi criada de um jeito diferente, porque quando Jesus usa as parábolas, ele quer trazer sim uma lição espiritual. No entanto, a ideia aqui justamente é que as pessoas não entendessem. Só quem realmente era de Cristo, quem realmente tem um relacionamento com Jesus, quem tem o Espírito Santo da promessa, quem está ouvindo aquilo que Jesus está dizendo, não só a parábola, mas a explicação da parábola, aquilo que está de fato dentro dessa parábola, a lição que deve ser aprendida, vai compreender a parábola. Porque senão, quem estiver apenas ouvindo a parábola, simplesmente vai entender que, veja bem, vamos analisar essa parábola. A parábola diz o seguinte: tinham 10 virgens, correto? Vocês estão comigo? Todo mundo junto? Então vamos lá. 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Legal. Beleza. Tinha um casamento. Essas virgens estavam esperando o noivo, elas iam entrar junto com o noivo, ok? Aí, levaram óleo, 5, e não levaram óleo extra, né? Óleo extra que eu estou falando, porque o noivo demorou. Então, óleo extra foi levado, e outras não levaram. Beleza. Qual que é a lição? Que você, sem Jesus, sem nada espiritual, qual que é a lição? Você tem que levar óleo extra, porque o noivo pode se atrasar. Não é essa a lição? É essa a lição. Isso que o texto diz. É isso que quando as pessoas ouviam essa parábola, entendiam. Porém, para nós, ela tem um outro tipo de significado. O significado em si, ele é o mesmo. Nós precisamos ser prudentes. Como? Por quê? Qual é o objetivo? O que acontece com aqueles que não são prudentes? Tem uma lição espiritual. Não é só guardar o óleo. Não é só ter mais óleo extra, caso o noivo se atrase ou caso aconteça algum imprevisto. A ideia aqui é que a gente precisa, de fato, se preparar. Mas como? Por quê? Qual é o objetivo? O que Jesus está querendo dizer com essa preparação? Por que a gente tem que se preparar? É isso que o texto diz para nós. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu fui estudar essa parábola, e eu vou confessar para os irmãos que essa era uma parábola que, assim, não é difícil de você entender, né? A gente sabe, assim, tem que se preparar. Tem que se preparar. Ok, tem que se preparar. Então você acaba não estudando ela com tanta profundidade, todos os aspectos, por que Jesus falou essa parábola e tal, como que ela se encaixa na vida comum daquele povo, daquela época, na verdade, né? E aí eu fui estudar um pouquinho sobre o casamento judaico. E aí eu descobri algumas coisas interessantes. Primeira coisa, você sabe que hoje acontece um fenômeno, né, no casamento. Eu passei por isso esse ano, né, um negócio bem legal. Ninguém liga para o noivo. Dane-se o noivo, ele pode estar um terno de ouro. Dane-se, ninguém está nem aí. Noivo, ainda mais eu, careca, feia, né? Ninguém vai ligar para noivo. Ninguém liga para o noivo. Beleza, isso aqui é uma verdade universal, né? Ninguém discorda. Todo mundo quer saber da noiva. Verdade, todo mundo quer saber da noiva. Mas, para nossa alegria, você sabia que no passado não era assim? No passado era o contrário. As pessoas não queriam saber da noiva, as pessoas queriam saber do noivo. E, aliás, hoje também é o contrário, né? Eu fiquei aqui parado, me tremendo todo, né? Foi desse jeito mesmo que aconteceu. E aí o pessoal ia entrando, primeiro entrou as mães, depois os padrinhos, entraram as daminhas, uma que não quis entrar, né? Mas aí nós tivemos a noiva. No passado,
também não era assim. No passado era a noiva que esperava o noivo. Você veja que coisa curiosa. E o noivo, ele tinha, ou melhor, a noiva hoje, normalmente ela tem as damas de companhia, ela tem as damas de honra, tem os pajens, né, tem toda uma estrutura para entrar. Naquela época, era o noivo que tinha as suas damas. Veja que coisa curiosa. Então, essas 10 virgens que estão aqui, aí existe uma divisão aqui. Elas poderiam ser membros de outras famílias que tinham sido convidadas, filhas, sobrinhas, sei lá, né? Membros de outras famílias que tinham sido convidadas, tá? Ou elas poderiam ser, e pasmem, elas poderiam ser contratadas como acompanhantes, né, como damas, o que é uma coisa bastante diferente, né, do que nós vivemos hoje. Então, quando nós olhamos essa parábola, agora faz mais sentido, né? Por que essa parábola existe? Porque, de fato, esta era a cultura da época. Era assim que um casamento funcionava. E aí, tem mais uma coisa curiosa, né? E você, com certeza, já pegou aí que tem uma curiosidade. Hoje em dia, quem é que atrasa? A noiva. Lá no caso da parábola, quem que atrasou? O noivo, ele que estava lá se maquiando no cabeleireiro, fazendo todas aquelas, né, se emperequetando lá todo, e ele se atrasou. Tá? Então, a época, quem era valorizado na entrada era o noivo. E é justamente por isso que a palavra de Deus ela vai trazer para nós uma característica muito bacana. Quando ela diz, em outros textos, não neste, mas em outros textos, a respeito de que a igreja do Senhor está esperando pelo noivo. Não é o noivo que espera, mas é a igreja que espera, é a noiva que espera. E isso é por causa da cultura judaica da época. Então, o casamento foi se moldando, foi se transformando ao longo dos anos, e aí esta transformação toda gerou o que é hoje, né? Então, houve uma inversão de muitas coisas, não é errado, não tem nada de errado, tá? É só a nossa cultura, tá, que mudou, mas na época é importante a gente saber que era assim que funcionava. Era o noivo que chegava, a noiva ficava esperando, era o noivo que tinha as damas, e era o noivo que se atrasava, sabe-se lá por quê, né? Mas tá, agora vamos destrinchar um pouco melhor esse texto aqui, para a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito desse texto. Vamos tentar trazer um pouco mais de espiritualidade agora para o texto. Trazer aquilo que é as explicações espirituais para a gente poder pensar um pouco mais, não apenas na cultura que estava implícita naquele texto, mas especialmente naquilo que Jesus quer falar conosco. Então vamos entender assim, e aí eu vou precisar agora da participação dos irmãos. Agora eu me esqueci de tudo, então os irmãos precisam me lembrar. Vamos lá. Se a gente olhar para o texto, como é que a gente pode olhar as noivas? Vamos dizer assim, quem é que as noivas representam na vida espiritual? Quem é que me ajuda aí? As virgens, isso. Eu falei a da noiva? Não, as virgens. Quem é que as virgens representam hoje para nós? A gente olhando para o texto agora, de maneira espiritual, o que Jesus quer nos ensinar, o que as virgens podem querer representar? Quem que me ajuda aí? A igreja. A igreja. Alguém tem outra opinião? A igreja, que mais? Outra opinião? Ninguém? Então, presbítero, na verdade não era a igreja, mas é os crentes em geral. A gente pode colocar os crentes em geral. Aí se você falar igreja, funciona, né? Dá para usar assim. Só que a gente tem que lembrar que existem, se a gente falar igreja, né, a gente vai ter um problema, porque tinha 5 prudentes e 5 imprudentes. Então não tem como a igreja ser imprudente, né? Oi? A igreja de Cristo, será? Tem uma parte que não seria salva, daí como é que é a igreja? Percebe? Os crentes fica melhor. Aí, assim, pessoas comuns, né? Somos nós, pessoas comuns.
Uns crentes marromeno, né? Então você tem 5 crentes e 5 não crentes, que são prudentes e imprudentes. Tá? Você pode colocar que são 10 crentes, mas 5 eram prudentes e 5 imprudentes, mas também não funciona, porque todo crente é salvo. Crente de verdade, quem faz parte da igreja invisível de Jesus é salvo. Ponto final, não tem como discutir isso. No entanto, a gente tem 5 que não entraram. E se não entraram é porque não faz parte. Oi? Estava fora. Estava fora. Então, assim, são pessoas. Tá? Pessoas. 5 dessas pessoas salvas. 5 dessas pessoas não entraram. Beleza. Show de bola. Entendemos até aqui. Maravilha. Agora vamos tentar outra. Vamos um pouquinho mais para frente no texto. Diga, presbítero Paulo. Pode falar. Uhum. Uma dúvida. Sempre penso nesse caso o seguinte. Eu já ouvi, inclusive, algumas mensagens que diz que crente todo mundo é. Uhum. Que ele sempre crê em alguma coisa. Uhum. Agora, por esse lado é verdade. Ser cristão, que é o ponto-chave. Uhum. Que daí, será que essas 5 aqui, virgens, não eram elas cristãs de verdade? Nós não podíamos levar para esse tipo de pensamento? Pode levar sim. 5 eram prudentes, aí a gente vai descobrir por que elas eram prudentes, o que elas fizeram, o que faz a gente ser prudente e o que faz a gente ser imprudente. Mas a gente também pode perceber pessoas que estão na igreja visível, né, que a igreja presbiteriana do Tarumã. Quantas pessoas já passaram por aqui ao longo do tempo, né? Muitas pessoas. E nós bem sabemos algumas que passaram por aqui e não estão mais aqui, mas estão em outras igrejas e continuam sendo crentes. Outras que vieram, até ficaram alguns anos aqui, e hoje não querem nem mais saber de ouvir falar de Jesus, da palavra, de nada. Então, às vezes, a gente pode colocar, assim, como cristãos, mas são cristãos que, assim, vivem uma vida cristã completamente a par da realidade, né? Fora da realidade. Tem isso também. Aí você pode colocar nesse sentido. São cristãos prudentes e imprudentes. Só que daí a imprudência leva ao não cristianismo, né? Leva para longe de Jesus. Porque a imprudência realmente, se a gente levar pelo que o texto diz, ela levou para longe de Jesus, porque elas tiveram que sair para... Alô? Para comprar óleo, alguém me censurou aqui rapidamente, para comprar óleo, e esse óleo era um óleo específico, não era qualquer óleo, né? Óleo de acender lamparina é um óleo específico. E aí, elas saíram para comprar. Quando elas voltaram, aí tem gente até que fala assim, não, mas tem crentes que eles se desviam depois de um tempo, e aí o óleo do Espírito reabastece e eles voltam. Voltam, mas não entraram na festa. Ou seja, não é isso que o texto está querendo dizer, né? Não tem nada a ver com isso. Mas eles não entraram, perceba? Então, assim, no final das contas, não eram cristãos de verdade, né? Não tinham intimidade com o Senhor Jesus. Tá? A gente pode levar por esse lado, sim. Então, cristãos. Agora, vamos entender? Aqui nós temos a prudência e a imprudência. E a gente precisa pensar nessa prudência e nessa imprudência. Por que a gente precisa pensar nessa questão? Porque nós temos que levar para 2 lados. 2 lados, tá? 2 lados. A prudência, ela tem 2 pressupostos. Inclusive, eu não falei tanto disso na parábola que eu preguei na última aula. E nós temos que levar e lembrar desses dois lados. A prudência em Jesus, que o texto fala aqui, ela tem 2 partes. A primeira parte, que está clara aqui no texto, né? É a ideia de você estar preparado. Perfeito? Todo mundo concorda? Nós precisamos estar preparados. Beleza. E aí, como que a gente se prepara? Aí vem aqueles jargões na nossa cabeça. A gente precisa ter um relacionamento com Jesus, a gente precisa lembrar da palavra de Deus, a gente precisa vir à igreja, a gente precisa servir ao Senhor, a gente precisa aprender, estudar, meditar sobre a palavra, a gente precisa orar ao Senhor, a gente precisa evangelizar. Beleza? Tudo isso? Tranquilo. Para além destas coisas, a gente também precisa da fé. Sem fé, não tem como a gente ser prudente.
Não é verdade? Sem fé não tem como a gente fazer nada, porque todas essas coisas a gente só faz por causa da fé. Nós cremos em Jesus, primeiro, nós somos salvos, nós nos arrependemos dos nossos pecados por uma ação sobrenatural de Deus, confessamos esses pecados, experimentamos o perdão de Cristo, recebemos a sua graça, somos batizados com o Espírito Santo da promessa, ele vem habitar dentro de nós, show de bola. E aí, nós começamos as boas obras, que foram de antemão predestinadas para nós, como dizem Efésios 2. Beleza? Mas sem fé, você pode ser prudente também, ou melhor, desculpa, volta. Sem fé, você pode colocar todas essas outras coisas em prática. Você pode vir à igreja, não tem problema nenhum. Você pode vir à escola dominical, você pode fazer perguntas, você pode aprender sobre o evangelho, você pode até orar, você pode fazer um monte de coisa. Mas sem fé, ninguém verá a Deus. Perfeito? Tranquilo até aqui? Show de bola, né? Agora vamos entender aqui, prudência e imprudência, nós vimos, beleza? Agora nós temos um outro elemento. Nós temos aqui as bandejas ali, bandejas não, as vasilhas, né? Vasilhas bandejas também funciona, mas vasilha de azeite. E aí eu quero perguntar para os irmãos agora, o que é o tal do azeite aqui no texto? Quem que me ajuda? O que é o azeite? Será? A graça. O que mais? O que mais? Pode chutar, irmãos, não tem errado. Se você falar sem o microfone, não vai aparecer na gravação. Importante também. Importante também. Intimidade com Deus. O que você falou, Narciso? Santidade, o que mais? Mais alguém? Cheios do Espírito. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Todas essas coisas que os irmãos falaram, realmente são muito importantes. São fundamentais. Fundamentais. Mas vamos tentar aqui, ó. Vamos entender primeiro a parte cultural. O que acontecia no casamento, segundo a tradição ali que nós podemos ver nesse texto. As damas, essas 10 virgens, entrariam antes do noivo, e elas entrariam com essas lamparinas acesas. Então era tipo de um ritual. Lembre-se que se o casamento fosse realizado à noite, naquela época, aí eu não sei, eu não consegui achar essa informação, se era de dia, se era de noite, eu não achei essa informação. E imagino eu que seja de noite, porque tem as lamparinas, né? Então, provavelmente era no finzinho da tarde, alguma coisa assim. Lembra que naquela época não tinha energia elétrica. Então, tinha as lamparinas. E as lamparinas, essas virgens ficavam em volta do noivo, e essas lamparinas eram era o que iluminava o noivo. Tá? Só que vamos trazer agora para a parte espiritual. Se a gente levar ao pé da letra o que a parábola diz, estas lamparinas levam até o noivo, porque sem essas lamparinas, sem o óleo ali, elas não entravam no casamento, tanto que as outras foram lá comprar. Verdade? Beleza. Então, assim, vamos traduzir agora para nós aqui. O que é que nos leva para a presença de Deus? Antes da oração. A fé, perfeitamente. A fé é uma coisa que vem de Deus, né? Parte da parte de Deus. Mas tem uma outra palavrinha, uma outra palavrinha que nos leva para Deus. Só por ela a gente consegue ser salvo. Nós somos salvos mediante a... Sim, fé, mas graça. Boa, irmãos, é pela graça. Muito bom, mediante a graça de Deus. Deus nos dá o privilégio da sua graça. A sua graça é o seu favor imerecido. É isso que nos leva à presença de Deus. Tá? Nós cremos em Deus e Ele ministra sobre as nossas vidas a sua graça, ou derrama sobre nós a sua graça, o seu favor imerecido. E é justamente esse favor imerecido de Deus que nos leva até a sua presença. Nós não somos salvos se não for pela fé e pela
graça. Certo? Só que a fé, ela é uma coisa mais humana, né? Uma coisa que é um presente que Deus dá para nós. Então eu tenho fé, uma fé salvadora em Jesus, você tem fé salvadora em Jesus. A graça, ela não pertence ao ser humano, né? Deus não dá a sua graça para nós como um presente que fica conosco. A graça sempre é de Jesus. Tá? Ele nos dá, ele nos oferece, mas ela continua sendo de Cristo, né? A fé é nossa. A fé é uma coisa que pertence a nós, a partir do momento que ele nos dá, ela pertence a nós, mas a graça, ela permanece sempre sendo do Senhor Jesus. E é Ele que nos oferece essa graça, juntamente com a fé, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Certo? Beleza. Show de bola. Aí, nós temos então agora lembre-se, só um adendo aqui, né? A graça, irmãos, embora o texto diz que as virgens imprudentes saíram para comprar o óleo, aqui é só a ideia do texto, tá? A graça não pode ser comprada, a fé não pode ser comprada, a gente sabe disso, tá? Por isso que eu nem estou abordando essa ideia aqui. Lembre-se que o texto ele não pode ser interpretado literalmente, a gente está indo atrás da lição principal do texto, que é estarmos vigilantes, estarmos prontos. E aí como que a gente fica pronto? A gente fica pronto pela fé, a gente fica pronto pela graça, e aí por outras razões mais, que o texto não diz, mas nós conhecemos bem. Tá? Mas a graça e a fé não podem ser compradas. Então lembre-se disso. Aqui é só um aspecto cultural do texto. Beleza. Chegamos então no casamento. O que é o casamento? O casamento é mais fácil, né? O que é as bodas do cordeiro, né? A vinda de Jesus. Exatamente, a vinda de Jesus. Então Jesus, ele virá. E é por esse casamento que nós estamos esperando. Mas e aí? Você está esperando como? Como é que está o seu coração nessa espera pelo noivo? Porque nós estamos esperando o noivo, nós estamos no meio dessa parábola. Nós estamos esperando o noivo. E aí? A sua tigela de azeite está abastecida? A sua fé está abastecida? A graça de Deus está derramada sobre você? Podemos usar também o Espírito Santo está junto com você? Você está cheio do Espírito? Ou você está vazio do Espírito? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua santidade? Como é que está a sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus? Como é que está esse processo que você está tendo de esperar o noivo chegar? Porque isso é importante. É justamente isso que nos diferencia dos imprudentes. Como é que está a sua vida? É muito importante a gente sempre, todos os dias, irmãos, não é de vez em quando, todos os dias, nós olharmos para a nossa vida. E aí, como é que eu estou? Como é que está a minha fé? Como é que está a minha intimidade com Jesus? Como é que está a minha vida com a palavra? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha santidade? Minha luta contra o pecado? Como é que está a minha vida de discipulado? Como é que está o meu cumprimento dos mandamentos do Senhor, inclusive o ID? Como é que você está? Tem que pensar nisso, irmãos. A gente precisa sempre estar fazendo autoavaliações de nós mesmos. E de como nós estamos esperando o Senhor Jesus. Quais têm sido as nossas atitudes? Quais têm sido os nossos pensamentos? Como é que nós temos nos portado diante do Senhor? Nós estamos levando óleo extra? Ou nós estamos meramente imprudentes, só vivendo aí de qualquer maneira, esperando que, por meio da graça, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele vai me salvar também, independente dos meus erros. Aí eu não preciso também, ou os malucos hipercalvinistas, né, que vão dizer que Deus vai salvar de qualquer jeito, então eu não preciso me preocupar com nada. Até o meu pecado ele vai usar para transformar as coisas e tal. Loucura, gente, loucura. Então nós precisamos estar atentos. No entanto, a gente também não precisa ficar neurótico com isso, né? Igual, infelizmente, alguns, não todos, mas alguns dos nossos irmãos arminianos, que a qualquer momento estão preocupados se são salvos ou não. A gente também não precisa estar
nesse tipo de neurose com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus salva, ponto final. Agora, o fato de Jesus nos salvar pressupõe que Ele também vai nos capacitar a um tipo de vida, a um tipo de cultura, que é a cultura do reino, a vida do reino de Deus. Nós não vamos viver de qualquer jeito porque nós amamos o Senhor Jesus e nós queremos estar preparados, nós queremos estar prontos, nós queremos servir ao Senhor. Nós amamos servir ao Senhor e por isso nós vamos sempre buscar prudência, sempre estarmos vigilantes quanto à vinda do Senhor Jesus, que nós não sabemos quando vai ser, não é verdade? Então nós estamos sempre vigilantes, sempre prontos. Maravilha. Chegamos então no casamento, 5 virgens entram, 5 prudentes entram porque estão abastecidas de óleo, as lamparinas estão acesas, tudo funcionando, maravilha. 5 não entram. E aí, nós podemos chegar aqui numa parte muito dolorosa do texto, muito difícil do texto. Essas 5 virgens imprudentes, elas vão lá, compram óleo, elas voltam, elas batem na porta e falam, a gente está aqui com as vasilhas cheias de óleo, as lamparinas acesas, agora deixa a gente entrar. O que acontece no final? Quem me ajuda? Nunca vos conheci. Por último, irmãos, não menos importante, a fé em Jesus, a graça em Jesus, leitura e meditação na palavra, conhecimento da palavra, vida de oração, vida da igreja, cumprir os mandamentos, pensar em Deus, estar vigilante, estar prudente, nos leva para um lugar onde nós não vamos ouvir essa frase do Senhor Jesus. Mas eu queria que você também pensasse aqui, para que muitas pessoas vão ouvir essa frase. Nunca vos conheci. Pessoas que não têm intimidade com o Senhor. E aí, talvez no nosso coração até possa entrar assim, elas não tiveram porque, não foram prudentes. Não foram prudentes, então tem mesmo que se dar mal mesmo. Não foram prudentes. Irmãos, a prudência também é nossa responsabilidade. Gerar prudência também é nossa responsabilidade, porque nós é que empregamos o Evangelho. A gente não pode, e entenda o que o texto diz para nós, as virgens imprudentes pediram para as prudentes, compartilhem conosco. Não dá. Não dá para compartilhar. Não dá para compartilhar a graça, irmãos. Não dá para compartilhar a fé. Isso pertence a nós. Foi dado a nós, é individual. Não dá para compartilhar a salvação, irmãos. Isso pertence a nós, foi dado a nós. O que dá para a gente compartilhar, irmãos? O Evangelho. O Evangelho dá para a gente compartilhar. E nós precisamos compartilhar o Evangelho. Todos os dias, em tempo e fora de tempo, nós precisamos compartilhar o Evangelho. Porque é a única forma das pessoas imprudentes se tornarem prudentes. É a única forma daqueles que não são salvos virem a conhecer o Evangelho, virem a conhecer o Senhor Jesus, virem a estar preparados também. Por isso nós precisamos proclamar o Evangelho, proclamar o Evangelho, proclamar o Evangelho, proclamar ainda mais o Evangelho e não parar de proclamar o Evangelho. O Evangelho precisa fazer parte das nossas vidas, ele precisa estar constantemente na nossa boca. Porque a gente precisa proclamar o Evangelho. Salvação não pode ser dividida. Nem dos crentes para os não crentes, não pode ser dividida dos pais para os filhos, não pode ser dividida dos filhos para os pais, não pode, em hipótese nenhuma, ser dividida para os sogros, para as sogras, para os cunhados, então Deus me livre. Não pode. Nós não compartilhamos salvação, irmãos, ela é individual. Mas nós podemos compartilhar o Evangelho. E nós precisamos compartilhar o Evangelho. Tá? Não dá para compartilhar o óleo, não dá para compartilhar a salvação. Mas a gente precisa compartilhar o Evangelho. Eu vou repetir essa frase várias vezes. Nós precisamos compartilhar o Evangelho. Agora, esse texto que nos chama à prudência, e nós vimos vários textos que nos chamam à prudência já, o texto que eu
preguei da última vez. O texto que o Narciso vai trazer na semana que vem, que é as parábolas, a parábola dos 10 talentos. 10 talentos não, né? Dos talentos, eu estou imaginando o número aqui. A parábola dos talentos também vai nos lembrar da prudência. Então veja, Jesus, ele fala várias vezes, várias parábolas que nos lembram da prudência. Não é à toa que Jesus fala isso. Lembre-se, quanto mais Jesus repete as coisas, e naquela época não tinha materiais escritos, não tinha Bíblia escrita, do jeito que nós temos hoje, que você pode acessar em qualquer lugar, no seu celular, aí você tem inúmeras versões de Bíblia, você consegue ver a Bíblia em vários idiomas, você consegue ter aplicativos que traduzem a Bíblia do grego para o português direto, assim. Tem um monte de coisa, tem um monte de ferramentas. Irmãos, vamos ser sinceros, nós temos um seminário aqui do lado. Conhecimento da palavra não falta. Agora, naquela época, o conhecimento ele era feito por repetição. Então nós sabemos o que é importante quando nós temos repetição. Quantas vezes o Senhor Jesus repetiu sobre prudência? Estejam preparados, estejam preparados, estejam preparados, estejam preparados. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Volte e meia o Senhor Jesus está falando sobre prudência. Por quê? Porque é importante. Porque é importante. Nós precisamos atentar para como está a nossa vida diante do Senhor todo o tempo. E para como está a vida das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus também. O texto que nós vimos hoje de manhã, junto com o pastor Tiago, Mateus 28, a partir do versículo 18. Nós precisamos estar preparados, irmãos. E nós somos instrumentos de preparação. Porque nós levamos o Evangelho. Não é os anjos que levam o Evangelho. Não são os animais que levam o Evangelho. Somos nós. Por isso nós precisamos lembrar todo o tempo da nossa responsabilidade de levar o Evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, para aqueles que estão despreparados. E às vezes nós temos uma característica de não lembrar da volta de Cristo. A volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Ah, pastor, mas ele já levou 2000 anos. Não vai levar mais 2000? Não importa. Pode ser daqui 5 minutos. E aí? Nós fomos chamados, nós somos preparados, nós somos instruídos, nós somos capacitados pelo Senhor para vivermos como se nós estivéssemos vivendo o nosso último minuto. É a oportunidade que nós temos de orar uns pelos outros, de fazer as coisas como se fosse o nosso último minuto. Fala, depois eu leio a palavra. Não tem depois. Porque você não sabe quando Jesus vai voltar. Não tem depois. Ah, não, depois eu oro pelo fulano. Você não sabe se vai orar pelo fulano depois. Nós precisamos viver como se nós estivéssemos vivendo no nosso último minuto de vida. O que você faria no seu último minuto? Diga, Narciso. É interessante ver que esse texto fala que as imprudentes, elas também eram muito bem intencionadas e sinceras naquilo que elas queriam. Isso mostra que isso não é válido. Isso Exato. é a disposição de estar preparado. Porque tanto as prudentes e as imprudentes, elas dormiram, né? Elas pegaram no sono, estavam lá, né, esperando todas até a chegada do noivo. No entanto, todas também eram sinceras, por isso que as 5 imprudentes foram correndo lá comprar novo óleo. Ou seja, a intenção do nosso coração também não é suficiente. Não é. É a forma como nós nos dispomos em estar vigilantes. Exato. Né? Tanto que foi tranquilo, para as que dormiram também, estavam lá, porque elas sabiam que elas estavam preparadas, porque elas seguiram tudo. Elas quiseram obedecer, elas estavam, da mesma forma como as imprudentes, elas também queriam a felicidade do noivo ali, da noiva, provavelmente uma noiva ali, né, que o texto não fala, mas dentro dessa cultura judaica, as damas de honra, né? Então, é importante refletir nisso também. As intenções não são suficientes também para a nossa salvação, nem para a nossa prudência. Né? Exato. Não é intenção, é fé e graça. Fé e graça. Agora, dormir não é pecado, vocês perceberam?
Dormir não é pecado, dormir é maravilhoso. Eu, inclusive, hoje de noite vou dormir até terça-feira. Né? Mas veja só, dormir não é problema. O problema é estar despreparado. Tá? Descansar não é o problema. O problema é estar despreparado. Então, se divertir, vamos levar para esse lado também, né, presbítero Paulo? Se divertir também não é problema, não é pecado. O problema é estar despreparado. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos prudência, nós precisamos de fé, nós precisamos vigilar sobre a graça de Deus, nós precisamos compartilhar do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem, nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus, como se esse fosse o nosso último minuto. Perguntas? Dúvidas? Comentários? Convites para o almoço? Não? Está com os irmãos. Da minha parte, eu não tenho muito mais o que falar por aqui. Nada? Oi? Eu penso que a gente tem esses que se afastaram, que já estiveram na igreja e se afastaram. A gente também precisa orar e pedir a Deus que levante pessoas para alertá-los, para falar. Que até na nossa família tem uns que já estão afastados. Então, se foram já, frequentaram, fizeram coisas dentro da igreja e se afastaram. Então, a gente tem que estar orando, Sim. pedindo a Deus que Deus toca no coração deles. Sem E dúvida. alertá-los também, né? Para, se for verdadeiramente salvos, Exato. Deus vai agir na vida deles. Verdade. Nós temos que orar, sim, é verdade, dona Clarice está certa. E só orar também não. Nós também precisamos pregar o Evangelho. Se a gente tiver oportunidade, né, claro. Se a gente tiver oportunidade, prega o Evangelho. Prega para eles também. Não importa. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Pastor, lá no princípio, quando você pergunta quem são as 10 virgens, eu falei igreja. Aham. Quando eu digo igreja, é a igreja que nós conhecemos, não é a igreja que Deus conhece. Isso. Isso pode ser. Quando eu digo igreja, eu estou falando da igreja visível, da igreja militante. Isso aí você pode comparar com a parábola da rede, com a parábola do joio e do trigo. Então, a igreja nesse sentido, porque quando eu digo igreja, tem um outro sentido também. Quando Jesus se manifesta a João na ilha de Patmos e manda ele escrever a carta para as 7 igrejas, ele fala para João escrever a carta só para os rebeldes da igreja, né? Ele está falando, o anjo da igreja diz. Né? Exato. O vencedor. Então, dentro da igreja, como nós conhecemos, existe virgens nécias e virgens prudentes. Sim. Existe gente transbordando o azeite e outros que estão secos, só tem na latinha. É isso. Show de bola, é isso mesmo. É isso mesmo. A distinção entre igreja visível e invisível, né, Rev? Exato. A invisível, aquela igreja preparada. A triunfante, tem tudo isso. Aos olhos de Deus, ele sabe quem é joio, quem é trigo, peixe Sim. bom, peixe ruim. Exatamente. Muito bem. Mais alguém? Alguma coisa no YouTube lá, Narciso? Não? É isso então? Podemos orar? Narciso, escolhe alguém para orar. Presbítero Edgar mesmo, pronto. Está aí mais perto. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Amém. porque o Senhor nos deu a graça e o privilégio de estarmos mais uma vez, em mais uma oportunidade, reunidos como Igreja de Cristo para louvarmos, adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade, te adorarmos consoante a Tua grandeza, Sim. e para sermos instruídos a Deus. Porque a Tua palavra para a Tua igreja é que, mediante as instruções recebidas do Senhor Jesus, a igreja tem que proclamar o Evangelho, fazer discípulos,
batizá-los e ensiná-los a guardar todas as coisas. E quando assim fazemos, nós somos comparados às 5 virgens prudentes. Que o Senhor nos conceda essa graça, ó Deus, Amém. em todo o tempo das nossas vidas. E agora despede-nos com a tua misericórdia, o teu cuidado, a tua proteção para os nossos lares e para os nossos afazeres da tarde, e que à noite estejamos, ó Deus, preparados para estarmos aqui para a verdadeira adoração ao Senhor. Amém. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos queridos, que Deus assim nos abençoe. Para aqueles que puderem, 6 horas temos culto de oração. Se você não puder estar aqui às 19 horas, nos encontramos para cultuar ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe.